Olá, meu nome é Gabriela Caeiro, sou estudante de biblioteconomia na Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar o projeto de iniciação científica O Último Rei Vindo do Sol, Odenate de Palmira. Vamos traçar o contexto histórico em questão. É a crise do terceiro século. Consiste em uma série de acontecimentos que ocorreram ao longo do século III, que juntos formaram esse momento de crise. Durante esse período, o Império ele foi governado sucessivamente por dezenas de imperadores considerados legítimos. Muitos deles governaram por um período considerável de tempo e outros foram derrotados rapidamente. Durante toda a história, existiram figuras divinas que eram adoradas pelo povo. Algumas delas tinham como representação o Sol, que era considerado por elas o astro-rei. Era uma figura de adoração, uma figura de respeito. Dessa forma, não poderia ser diferente na mitologia greco-romana, que traz a figura de Apolo, por exemplo, como uma divindade solar. Apolo ele vai ser muito importante para esse projeto porque ele foi o responsável por transmitir as mensagens para as sibilas em forma de profecias, que eram registradas nos oráculos. Os oráculos sibilinos, eles eram textos compostos por previsões de eventos futuros. Eles eram escritos pelas sibilas, que eram figuras consideradas oraculares, sacerdotisas, que eram inspiradas por Apolo ao escreverem as suas profecias, que muitas vezes tratavam de guerras ou tragédias. É importante destacar que esses oráculos, essas escrituras, elas influenciaram decisões tomadas por grandes líderes no passado. O livro 13, ele é o livro, na verdade, que servirá como base da pesquisa. Ele traz uma listagem de imperadores, como Gordiano III, Filipe o Árabe, Décius, Mariades ou Quiriades. Na verdade, é uma pessoa só, mas em alguns momentos a gente encontra o nome dele como Mariades ou Quiriades, mas trata apenas de uma pessoa. E Treboniano Galos. O livro 13, então, ele vai trazer a figura ilustre de Odenate de Palmira, como um homem de destaque. Além disso, é importante a gente entender Odenate de Palmira. Ele é a figura central desse projeto. Ele foi apresentado no 13º livro dos oráculos como um homem de destaque, após uma listagem de imperadores. Mas por que ele ganhou essa posição após uma listagem de imperadores? Principalmente pelo fato dele nunca sequer ter se tornado, de fato, um imperador. Por que ele recebeu esse destaque? Ele era de origem aristocrática de Palmira e ele recebeu a cidadania romana durante a dinastia Severa. Em algum momento da história, acredita-se que ele tenha tentado se aliar ao imperador Sapor I, que era do Império Sassânida, porém, essa tentativa não obteve sucesso. Posteriormente, ele se aliou ao imperador Galieno, que era o imperador romano da época, ao qual ele se manteve fiel. Ao lado de Galieno, ele ganhou muita visibilidade, principalmente devido às suas conquistas, sendo uma delas a recuperação dos territórios que haviam sido ocupados pelas tropas sassânidas lideradas pelo imperador Sapor I. E ele também possuía uma popularidade muito significativa no Oriente. Então, a gente tem Odenate de Palmira como uma pessoa, como um homem, que ele possuía todas as atribuições de um imperador, mas nunca sequer se tornou um. Infelizmente, na história, a gente não tem um documento concreto que diz o porquê disso, porque muitas fontes são antigas e grande parte delas foram destruídas recentemente. Então, a partir daqui, a análise vai ser subjetiva, obviamente fundamentada depois da leitura e depois de muita pesquisa durante esse tempo de projeto. Então, ele possuía todas as atribuições de um imperador, mas ele nunca se tornou um, provavelmente por causa da sua lealdade a Galieno. Então, ele criou um título nunca antes visto em Palmira, que foi o título de rei. Esse título, no caso, ele permitiria que ele não passasse por cima de Galieno, mas ainda assim marcaria o seu nome na história e chamaria a atenção, principalmente de Sapor I, após tê-lo rejeitado anteriormente. Então, dessa forma, ao trazer esse título de rei, sendo o primeiro de sua linhagem, ele garantiria a sua importância na história e esse provavelmente foi o fato dele ter ganhado esse destaque no livro 13, após uma listagem de imperadores, mesmo sem nunca ter se tornado um imperador. Mas agora, por que rei enviado do sol? Os oráculos, como dito anteriormente, foram inspirados por Apolo, que era uma divindade solar. Os oráculos eles descrevem que o momento seria um momento de guerra, um período de caos, e Odenate ele viria como um salvador, aquele que seria responsável por livrar os povos desse momento obscuro da história. Então, ele seria enviado do sol porque foi uma mensagem enviada de Apolo às sibilas, Apolo sendo uma divindade solar, às sibilas, trazendo aquele que salvaria os povos desse momento de instabilidade. Por isso que Odenate foi enviado do Sol, enviado de Apolo às sibilas. Então, é esse o meu projeto. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estudar essa temática, que foi muito importante para mim, e gostaria também de agradecer ao meu orientador, que me auxiliou durante todo esse processo. Muito obrigada.